para a nossa irmã Leninha recolher para nós as ofertas. Deus abençoe todas. Amém? Glória a Deus, as pessoas irmãs estão ali atrás também. Louvado seja Deus. Se você trouxe a sua oferta, você pode estar. Você quer o propósito? Amém. Então você pode colocar na salva aqui, mano. Em nome de Jesus. Depois nós vamos estar orando por esse propósito, então. Em nome de Jesus, o propósito do voto para o aluguel lá de Jaci. Amém? Glória a Deus. Enquanto a irmã vai recolher a oferta, os irmãos aí pode estar abrindo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9. Glória a Deus. Oi? Eclesiastes, capítulo de número 9. Amém? Para nós. Eclesiastes 9, versículo 14. Vou pedir para as irmãs chegar mais para frente, ficar mais pertinho de nós aqui. Olha lá, glória a Deus, aleluia. quem quer ofertar lá em cima lá? Bem? Eclesiastes 9, 14. Glória a Deus. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Vou ler o versículo 16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas, e as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Pai, muito obrigado por essa palavra tremenda, palavra poderosa, que o Senhor tem uma revelação muito forte aqui dentro dessa palavra, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco aqui em rápidas palavras. O Senhor vai revelar, o Senhor vai falar. Meu Deus, a tua vontade, meu Pai, vai ser feita sobre este lugar através dessa palavra. Então, Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado mesmo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, amém. Profano está com o mal montado aqui, presta sua vida. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que às vezes os irmãos quase que não ouviu ainda falar sobre essa passagem, e está aqui escondidinho aqui, que muitas vezes passa desapercebido, em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 14 em diante. Aqui o texto fala de um homem pobre, porém esse homem era sábio. Pobre, porém sábio.
E a Bíblia Sagrada fala que Deus usou desse homem pobre e sábio para livrar uma pequena cidade. Salomão aqui fala no versículo 13: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Olha só, um homem cheio de sabedoria chamado Salomão, um homem cheio de sabedoria. Esse homem chamado Salomão, cheio de sabedoria, chegou diante de uma situação em que ele viu uma outra sabedoria que chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele. Se nós, irmãos, pedirmos a Deus a mesma sabedoria que Salomão teve, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos: Salomão era um homem muito sábio. Só que infelizmente o final da vida de Salomão não foi muito boa. Salomão se perdeu ali no final da sua vida. E a Bíblia diz que Salomão casou com 1000 mulheres, e essas mulheres serviam a deuses que o fizeram no final da sua vida começar a invocar deuses estranhos. E há alguns que creem que Salomão não foi salvo, há outros que creem que Salomão foi salvo, alguns teólogos que creem, outros teólogos que não. Mas era um homem que, independente dessa fraqueza, no final da sua vida, era um homem que tinha muita sabedoria. A Bíblia diz que chegou diante de Salomão duas mães, e essas duas mães, uma delas deitou por cima do seu filho e matou o seu filho enquanto dormia. Ela pegou, foi lá com sabedoria, não, foi lá com sutileza, trocou com a outra mãe que estava dormindo, o filho morto com o filho vivo, e tudo bem. Amanheceu o dia, aquela mãe percebeu que aquele filho não era dela, e a outra mãe, que já estava com o filho vivo, dizendo que era dela sim, era meu mesmo e tal, foi você que matou o filho e tal. Aí foram diante do rei Salomão. Chegando diante do rei Salomão, trouxeram a criança viva. Aí uma mãe fala: é meu, a outra diz é meu, a outra diz que é meu. Então Salomão pegou e falou: então me dá essa criança aqui agora, eu vou serrar essa criança no meio e vou dar metade para cada um. De repente, aqui era a mãe verdadeira, gritou, falou: não, e se lançou e falou: não, pode dar para ela, e o filho é dela. E a outra, que não era mãe: não, o senhor pode partir, serrar e no meio. Aí Salomão, então, naquela sabedoria, pegou e falou assim: então essa aqui é a verdadeira mãe. Então veja tal sabedoria desse homem. A Bíblia diz que teve uma rainha chamada Sabá, que saiu da sua terra e foi ter com Salomão para sentar aos pés de Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Tem pessoas, irmãos, que a gente para e ouve a sua sabedoria. Tem pessoas que a gente para e pega palavras que saem da boca dela e aplica. Mas tem pessoas também que não sai nada que presta da sua boca. Vai ter pessoas que não vai sair nada que vai te edificar. Mas a Bíblia diz que da boca de Salomão sai a sabedoria, e da boca de pessoas Deus também faz sair essas palavras de sabedoria, que muitas das vezes a gente precisa ouvir aquelas palavras e a gente precisa acatar aquelas palavras de sabedoria. E aqui a Bíblia fala que Salomão viu uma sabedoria muito forte, uma sabedoria sobrenatural sobre a vida dele, ao ver uma certa situação, que havia uma pequena cidade, vamos dizer a cidade de Jaci, e de repente uma grande cidade como Belo Horizonte vem tentar tomar Jaci e fecha ali com soldados, com armas, com exércitos e tal. Porém, dentro daquela cidade, a Bíblia diz que havia um homem pobre, porém muito sábio. Pobre, porém muito sábio. Esse homem pobre foi ao encontro ao rei que queria tomar aquela cidade e falou assim para o rei: olha, o senhor está querendo tomar essa cidade aqui,
Mas essa cidade aqui, o Senhor está querendo entrar dentro dela, destruir, matar o povo que está aqui, para tomar essa cidade. Mas essa cidade, ela é tão pequena, ela é tão frágil, que o Senhor não precisa fazer isso que o Senhor quer fazer. Nós vamos fazer o seguinte: nós já nos entregamos para o Senhor mesmo. Então não há necessidade do Senhor fazer isso. A Bíblia diz que aquele outro rei parou, pensou, falou: poxa, mas é verdade, essa cidade é pequena, é frágil, por que eu vou querer tomar essa cidade? E deixou, não fez aquilo, abandonou aquilo feito que ele ia fazer. E a Bíblia diz que Salomão observou aquilo e nunca viu uma sabedoria tamanha. Porque o povo daquela cidade pequena podia pegar e relutar e nós não vamos nos entregar e tal, igual está acontecendo com a Ucrânia. A Ucrânia não quer se render de jeito nenhum diante da Rússia, né? E talvez se já tivesse se rendido ali, talvez aquela guerra já tinha terminado. Então Salomão viu uma sabedoria tão grande de um homem que chegou diante do rei, diante do general de guerra, e disse o seguinte: eu vou tomar para si essa causa, eu vou partir para cima e eu vou conversar com o rei, e o rei vai me ouvir. E a Bíblia diz que o rei ouviu ele e não tomou aquela cidade. Porém, passados anos, passados tempos, a sabedoria daquele homem foi esquecida. Porque o ser humano, irmão, ele é fatídico a esquecer feitos. Como eu acabei de dizer aqui agora há pouco, o ser humano, ele é fatídico a esquecer, muitas das vezes, o que alguém fez por ele, alguém fez por ela. E talvez no nosso meio existe alguém que agora não vai assistir pela internet, alguém que fez algo, mas caiu no esquecimento. Fez alguma coisa, mas caiu no esquecimento. E Salomão diz assim: ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, a palavra do sábio deve em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Versículo 15: vivia nela um homem sábio que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Poxa, todo mundo tinha que se voltar para aquele pobre homem. Todo mundo daquela cidade ia chegar dizendo: nós temos que erguer esse homem tem dedo bom e do melhor, esse homem nos livrou. Irmão, sabe o que está acontecendo nos nossos dias atuais? É que muitas pessoas estão preocupadas com o seu próprio emprego. Muitas pessoas estão preocupadas com seus próprios bens. Que muitas pessoas estão preocupadas somente com receber. É aquele versículo que diz: me dá, somente isso. E nada de querer abençoar a vida da outra pessoa. A pessoa só quer receber. A sabedoria daquele homem foi desprezada. A sabedoria daquele homem foi esquecida. A sabedoria daquele homem já não foi mais lembrada. E Salomão faz questão de dizer que as palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio. Às vezes, irmão, tem pessoas que param para te dar conselhos e você está achando que não é Deus que está falando com você. Parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor vosso Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa: toda vez que você propor no teu coração de ler Bíblia, orar, consagrar, fazer coisas que você não fazia, se prepara para as oposições que virão sobre a sua vida. Vai vir muita oposição, irmão. O levante vai vir de todo lado. O Satanás vai tentar de todo lado, porque ele sabe que você está perto de alcançar uma bênção. Ele sabe que você está perto de alcançar uma vitória. Ele vai vir com o levante aqui, ele vai vir com o levante lá. Mas sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa: nós temos que descansar em Deus. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a entender que o relógio de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus, a hora de Deus, os dias de Deus não são dos nossos jeitos, do nosso tempo. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E às vezes nós queremos
que o nome dele venha a ser glorificado. É para que o nome dele venha a ser exaltado. Então ele fecha a porta, ele abre a porta, ele desce a sepultura, ele passa subir da sepultura. Ele é Deus. Nós não entendemos o agir de Deus. Porque pessoas vêm, pessoas vão, pessoas chegam, pessoas vão embora. Porque que amizades vêm, amizades vai, relacionamentos vêm, relacionamentos vai. Por que muitas das vezes nós não podemos parar para entender? Parar para entender. Eu falava isso para minha esposa hoje, que tem mulheres que andam em relacionamentos abusivos, relacionamento que o homem bate na mulher ali e tal, e ela não consegue sair daquilo, ela se prende emocionalmente, às vezes não bate com as mãos, mas bate em palavras. Em palavras. E a gente vê tanta coisa, pessoas presas, e as pessoas procurando coisas, chifre na cabeça que ela de ficar quieto, esperar em Deus. Não, irmão, muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo por causa da nossa falta de sabedoria. Às vezes o sinal vermelho já acendeu, mas a gente quer entrar naquilo. Às vezes o sinal vermelho já acendeu, mas a gente quer entrar naquilo. Aí Deus fala assim: ó, eu vou trabalhar, eu vou operar. Ô irmãos, essa igreja não tinha músico, essa igreja não tinha ninguém como músico, ninguém. Os músicos aqui da igreja vêm no culto no dia que quer. Eu falei: Deus, o Senhor vai dar um músico para nós. Aí um dia eu peguei o dedo desse menino, não sei se ele lembra, e ele era pequeno, e eu ungi o dedo dele. E eu pensei, olhei para mim e falei: Deus vai levantar um músico dentro de casa. E um dia eu estou vendo o Azar toca o celular ali, toca o teclado no celular, e eu falei: gente, esse menino tem um dom da música. O Antônio, tudo que ele pega um negócio desse aqui, ele sai música. Você vê que já tem sangue na música na veia. Irmãos, nós temos que trazer existência aquilo que não existe. Você tem que trazer, eu já estou encerrando, a existência aquilo que não existe. Você vai trazer existência aquilo que não tem. Eu brincava com a minha esposa, falei assim: ó, eu vou lá vou lá olhar o financiamento do carro. Ó, olha que massa, hein? Irmão, nós temos que trazer existência. Logicamente eu não vou fazer isso, irmão, mas se eu quisesse ir lá e trazer existência aquilo que eu queria, pode ter certeza que Deus ia assinar embaixo. Pode ter certeza. Nós temos que trazer existência que não tem. Traga existência que não tem. Traga existência que não existe. Traga a realidade, aquilo que você acha que não tem condições de fazer, de mudar, de transformar, mas no mundo espiritual olha, porque lá dentro daquela situação Deus acendeu um sinal verde e diz: eu sou contigo, aleluia, aquieta o teu coração, porque eu vou te honrar. A situação pode estar difícil, Deus está lembrando, assim como Salomão lembrou da sabedoria de um homem que a Bíblia lembra nos relata o nome dele. Deus está lembrando de alguém nessa noite. Eu não sei qual é o nome desse homem, mas Salomão faz questão de lembrar. Salomão fala sobre a sabedoria. Salomão, um homem parar para escrever esse feito, esse ato, é porque a situação foi muito forte. O homem que vem debaixo do sol, os homens correndo, comprando, fazendo, adquirindo, mas ele pega e fala assim, ó, lá no versículo: voltei e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem do pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O homem que via debaixo do sol, a sabedoria, via tudo, viu morte, viu vida, viu tudo, para diante de uma situação e se rende diante de um homem pobre,
sábio. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus quer escrever algo na vida de alguém, ele precisa de dinheiro, ele não precisa de status, ele não precisa de fama, ele precisa de homens e de mulheres cheios de sabedoria. Aleluia. Irmã André, Deus manda dizer para você assim, ó: nessa situação Deus vai te dar sabedoria para você lidar. Nessa situação Deus está te dando sabedoria. Irmãos, nós temos que ter sabedoria. 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 A unção de Deus tem que andar com a gente. Ou a unção de Deus, por exemplo, você vai andando, a unção de Deus tem que andar junto com você. Você vai dando um passo, a unção de Deus tem que dar um passo junto com você. Você vai caminhando, a unção de Deus. Tem gente que está num nível tão espiritual com Deus que sente que se Deus está junto com ele ou não. Se Deus está com ele, irmão, agora estou me ligando para certa situação, o cara está junto de bobo. Você fala: meu Deus do céu, meu Deus, por quê? Porque você vai alcançando níveis espirituais. Ainda preciso melhorar, ainda preciso mais coisas que eu não fazia há muito tempo eu já estou fazendo, coisas que eu precisava buscar há muito tempo eu já estou buscando, e nós vamos policiando, e vigia daqui, vigia de lá, e ora daqui, vem tentação dali, vem tentação colar, o inimigo luta, mas a gente vai vencendo, derruba um gigante daqui, derruba um gigante de lá, e vai vencendo, vai rompendo, vai levantando a bandeira da vitória, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. O diabo vem, ele tenta de todas as maneiras, ele tenta a gente murmurar, reclamar, ele tenta a gente largar, abandonar, por Deus numa situação, né, que ele não deve ter sido colocado. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar para você: se o Deus que você serve, ele não fazer, porque ele não é Deus, ele é Deus, meu irmão. Ah, apóstolo, o médico desenganou, eu falou: ó, não, toma descansa que Deus acuda. Ó, o advogado, descansa que Deus. Ó, mas aquela situação com aquele menino lá, com aquela filha lá, vai estar difícil, meu irmão. Ele é Deus, ele não mudou, ele é Senhor, ele está no controle de tudo. Você não está clamando um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus qualquer. Você está diante de um Deus vivo, que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, tem boca para falar. Aleluia. Meu irmão, fala com ele, porque ele vai ouvir. Circunstâncias vêm, circunstâncias vão, problema vem, problema vai, mas eu sei que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fica sobre o teu pé em nome de Jesus. Você vai pedir para Deus sabedoria, você vai pedir para Deus entendimento. Oh, meu irmão, dorme em paz, não escapela, fica tranquilo, não rói as unhas. Deus está no controle da situação. Só que Salomão disse aqui, ó, que o sol nasce para todos. A Bíblia diz que a gente tem a unção de crescer e dominar. Tem coisa, irmão, tem coisa que Deus não vai descer na terra, não. Tem coisa que Ele vai deixar você fazer. Tem coisa, mas não, irmão, tem coisa que você tem que correr atrás, que Ele já deu o decreto de vitória. Vai ficar cruzado, vai fazer o dinheiro, vai cair aqui, ó. Vou pagar, o mês que vem minha conta está paga, vamos só dormir, comer, pronto, acabou, deitar mais cedo. Não, meu irmão, ou se nós não corremos atrás, as contas não pagam, as portas não se abrem, mas a gente tem que pagar o preço também. Se você não for dentro daquela pessoa e tentar resolver aquele problema, pedir um perdão, tentar reconciliar, fazer o que for, Deus não vai trabalhar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para lidar diante dessa circunstância, diante dessa situação. Dê sabedoria para cada irmã que agora, para cada irmão que agora. Vai, meu Deus, na frente dessa situação. Quebra as correntes, quebra os ferrolhos. Olha aqui, Pai, um homem pobre, simples, mas que livrou uma pequena cidade. Meu Deus, aquela cidade podia ter sido destruída, aquela cidade, meu Deus, podia ter sido exterminada, mas Salomão viu que aquela cidade foi livre, foi liberta por causa dessa sabedoria. Pai, me dê sabedoria, me dê sabedoria naquela causa, dê sabedoria para este homem, dê sabedoria para esta mulher, Pai, em nome de Jesus.
quando essa pessoa sair daqui agora, sai na unção de Deus, sai na unção do Espírito, sai na unção de Jeová, sai na força de Deus, vai na fé, que Deus vai te honrar em nome de Jesus de Nazaré. Coloque as mãos sobre a tua cabeça agora, Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça até as plantas do pé, que essa pessoa seja visitada agora, doenças vão embora, enfermidades desapareçam, tudo aquilo que não provém da presença do Senhor, eu digo, sai, 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 sai e sai, em nome de Jesus. E quem crê diga graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja. Dê uma ligação de palmas para Deus. Amém? Glória a Deus. Domingo, 7 horas da noite, nós vamos estar aqui. Amanhã nós vamos estar lá em Jaci. Domingo, 7 horas da noite, nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. E eu queria que os irmãos levassem essa palavra: sabedoria. Será que Deus vai colocar os irmãos diante das circunstâncias que o irmão vai ter que ter sabedoria essa semana? Então, usa a sabedoria. Usa. Pede para Deus sabedoria. Pede para Deus para poder se tornar uma pessoa sábia. Porque às vezes o sábio, ele não precisa de dinheiro, não. A sabedoria te levará em lugares que você nem imagina. Amém? Olha, eu estava falando depois do meu status lá hoje, quando eu encontrei com o missionário R.R. Soares, aqui na cidade. Aí eu peguei e falei com o motorista dele, o motorista que ia buscar ele no hotel. Eu falei assim: fala para ele, quero conversar com ele, conhecer ele, ele orar para mim, tirar uma foto com ele e tal. E ele pegou e falou: eu achei que ele não ia falar. Beleza. Aí ele entrou dentro do carro e falou: tem um amigo meu aí que é pastor, ele quer conhecer o Senhor e tal. E beleza. Aí disse que o R.R. Soares pegou ele, quando chegou na porta do ginásio lá embaixo, o R.R. Soares perguntou para ele sobre mim: cadê aquele pastor que você falou que queria me conhecer, tirar uma foto comigo, dá para me orar por ele? Aí de repente ele falou assim: ele já está lá na porta do ginásio te esperando. Aí de repente, irmão, ele foi, conversou com as lideranças dele. De repente ele já saiu das lideranças dele e foi para me encontrar. Aí nisso, quando eu cheguei perto dele, e eu falei para ele: seu missionário, que o Senhor me dê a mesma unção que foi derramada sobre a sua vida, para ganhar almas, Aí ele falou amém. Quando ele falou amém, assim, aconteceu uma força elétrica, passou dentro do meu corpo assim, irmãos, mas foi um cálculo tremendo. Aí eu tirei uma foto com ele, ele foi embora, assisti a reunião, assisti a reunião ali, e depois daquilo eu notei que o meu ministério não foi mais o mesmo. A unção foi diferenciada, o poder foi diferenciado. Por quê? Porque há uma palavra profética sobre alguém, E aqui na cidade ele não atendeu nenhum outro pastor, ele atendeu eu aqui. Aí você pega esse homem pobre, simples, humilde, que arrancou a atenção de um homem que é pregador internacional, está lá na televisão, tem canal de televisão, tem igreja, 3.500 igrejas no Brasil. Não está falando com a minha esposa sobre a quantidade da igreja dele. Deus faz isso, irmão. Pega o simples e coloca entre os grandes, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, quando ele voltar aqui lá, eu novamente, na mesma oportunidade, irmão, nós temos que, aleluia, usar de sabedoria, que a sabedoria nos levará em lugares altos. Eu conheci um líder da igreja quadrangular também aqui na região do sul de Minas, estive com ele também, tirei uma foto com ele, tive outros privilégios também de outros homens de Deus também. É assim, Deus vai pôr um caminho, Deus vai criando circunstâncias, Deus vai criando situação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então diga comigo assim: essa semana vai ser a minha semana das oportunidades. Amém? Fica aqui para você encerrar assim que eu terminar aqui. Olha, eu estava ouvindo uma pregação, e a pregação, o irmão falava assim: o ano que vem eu vou começar a fazer um propósito tal. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim: você não precisa esperar o ano que vem, não, você vai começar agora, irmão. Você tem que esperar o ano que vem para você tomar essa atitude? Não, você vai tomar agora. Amém, irmã Leninha? Amém, Ana? Você vai tomar uma atitude no ano que vem? Não, toma agora. Toma pela fé agora. Amém? Porque se você esperar o ano que vem, irmão, aí o ano que vem você fala assim: está tão difícil. Porque quantas pessoas que prometeu algo para o Senhor esse ano e não cumpriu?
Eu prometi ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Começou em Números, já terminou, já parou, não tem propósito. Mas se você começar agora, aleluia, nunca é tarde para sonhar, irmão. Nunca é tarde para iniciar um propósito. Bem? Então a irmã está aqui, a irmã, a jovem está ali, o Irã está lá em cima, minha esposa. Começa hoje. Não deixa para amanhã não. Mas irmãos, eu creio em símbolos, eu creio em datas, eu creio em anos. Mas esse relógio do homem, essa data é do homem. O ano novo de Deus na nossa vida está começando é hoje. Uma nova história na tua vida começando é hoje. Não tem que esperar a virada do ano para Deus mudar, assinar decreto, não. Deus decreta agora. Deus muda agora. Deus sentencia agora. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Pode encerrar para minhas atas em nome de Jesus.